Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje nós vamos ter uma aula sobre as leis de Newton. Nós vamos estudar, na verdade, os movimentos, né? As leis de Newton, elas têm esse grande objetivo que é de definir os movimentos. E a aula de hoje vai ser uma conversa bem bacana sobre essas leis. Eu acabei de passar um vídeo para os meninos para que a gente possa, na verdade, fazer essa introdução. Então, primeira coisa, e aí, acharam o que do vídeo? Nós vamos discutir um pouquinho sobre essas cenas que apareceram no vídeo, né? Tanto para a primeira lei, quanto para a segunda, quanto para a terceira. Nós vamos trazer a definição bem direitinho do que é a primeira lei de Newton, a segunda e a terceira. Mas não sei se vocês perceberam, foi um vídeo criado por alunos do 9º ano. Então, assim, foi um vídeo que ficou bacana pra gente introduzir o conteúdo, né? Então, na primeira situação, o que aconteceu na primeira parte do vídeo? Respondam aí pra mim. O vídeo começa como? Começa com um homem andando de skate, aí ele E perde o equilíbrio e cai. será que o vídeo começa desse jeito? Qual a primeira coisa que acontece no vídeo de verdade? Olhem aí para a capinha da nossa aula de hoje. Fixem aí a minha tela. E na aula, ou na capa aí da aula, tem uma figura, não tem? Tem sim. No vídeo tinha alguma coisa nesse estilo? Um homem, maçã, árvore. Hein? Tinha ou não? Como é que começava o vídeo? O vídeo começava com um senhorzinho com os seus cabelos brancos, fazendo xixi numa árvore, não era? Aí o que é que caía na cabeça dele? Uma maçã. Uma maçã. Só a Cláudia que assistiu o vídeo, foi? Quando essa maçã caía na cabeça dele, ele ficava olhando assim para a árvore e aparecia aquele símbolozinho de ideia, não é? Que ele tinha uma ideia. Então, para quem não conhece, aquele do vídeo, ele se chama Isaac Newton. Então, ou Isaac, né? Isaac Newton. Ele foi simplesmente um gênio. Ele é um dos grandes nomes da física. E por trás do nome dele, né, tem toda uma história. Alguns historiadores da ciência dizem que é só conversa, né, uma lenda que as pessoas criaram para se tornar mais fácil entender a história do Newton. Então, Newton, ele foi um grande físico, mas na época dele, né, não existia essa denominação de físico, não existia a denominação, por exemplo, de matemático, não existia a denominação. Ele era um filósofo. Newton, ele era um filósofo. Ele era um grande estudioso. Então, Newton, ele é um grande nome da física, mas também é um grande nome da matemática. Ele foi um gênio. Então, ele sugeriu várias coisas e uma delas são as nossas leis. As leis que regem os movimentos. As leis que regem o comportamento de um corpo quando este é colocado em movimento. Então, qual é a história de Newton com relação à maçã? Conta-se as lendas que Newton estava embaixo de uma macieira. Naquela época não tinha uma tecnologia, não tinha tecnologia, né? Newton, se não me engano, Newton é de 1800 volts. Vou já procurar aqui para confirmar a vocês. Ele ainda é mais antigo ainda. Newton é do século 17. Então, Newton é um grande físico do século 17. E o que aconteceu com Newton? Entende-se que Newton estava lá embaixo de uma macieira na época e uma maçã
caiu na cabeça de Newton. E Newton pensou assim: mas o que será que aconteceu? Ou o porquê que é que as coisas caem? Naquela época não existia nenhuma definição de gravidade. Naquela época não existia definição de peso. Naquela época não existia definição de quase nada. E Newton era muito curioso e muito estudioso. E Newton teve contato direto com o clero, que naquela época só quem tinha acesso a conhecimento era o pessoal da Igreja Católica, né? Então, quem tinha acesso ao clero tinha acesso, por exemplo, aos estudos. Newton, o pai de Newton, trabalhou diretamente com o clero através de contas de negociação. Então, Newton ele teve acesso, na verdade, e ele era um grande curioso da matemática. Ele ficava impressionado, por exemplo, com aqueles cálculos e ele sempre foi muito questionador. Newton chegou e estava lá e se perguntou o que aconteceu. Então, o que aconteceu que essa maçã, por exemplo, caiu na minha cabeça? Ele achava, né, que, por exemplo, alguma coisa empurrava esses objetos e esses objetos caíam. Simplesmente, por que essa caneta cai quando eu solto? Então, o que é que existe que puxa ela para baixo? Ela só cai porque alguma coisa puxa ela para baixo. E isso intrigou cada vez mais ele. E pensando sobre isso, ele começou a observar o movimento dos corpos. Ele começou a tentar querer responder o porquê que um corpo se comportava daquele jeito. Por que quando eu solto um objeto, ele cai? Por que quando eu solto, por exemplo, objetos diferentes, eles caem com a mesma velocidade e eles atingem o chão ao mesmo tempo? Por que quando, por exemplo, eu coloco outros tipos de resistência, os materiais caem de formas diferentes? Então, o que é que puxa esses corpos para baixo? Newton se perguntou essas coisas. Só que ele não ficou só se perguntando, né? Ele foi atrás de uma resposta. E assim, ele começou a estudar o que hoje nós chamamos de gravidade. Ele começou a estudar o comportamento dos corpos em movimento, que é o objeto de estudo do nosso primeiro ano. Então, Newton, ele foi um grande nome e ele vai ser sempre um grande nome. E nunca mais esqueçam o nome dele de agora em diante. Newton, ele é o grande nome da física e ele descreveu os movimentos. Então, o que é que ele fez? Ele começou a observar e, através da observação, ele foi criando hipóteses. E se alguém estivesse empurrando essas coisas lá de cima? Naquela época, a ideia de céu e de inferno e de anjos era muito mais forte do que hoje em dia. Então, será que são anjos que ficam dando peteleco assim nas coisas? E essas coisas caem? Por que o chão é tão importante que ele atrai essas coisas? Será que está ligado ao planeta? Será que isso está associado, por exemplo, com alguma característica do planeta? Será que se eu saísse da Terra e fosse para outro planeta ou no espaço, o corpo ia se comportar da mesma forma? Será que lá no espaço, se eu soltar um objeto, ele vai cair? Então, Newton se fez todas essas perguntas, só que ele foi atrás das respostas. Então, o que é que ele descobriu? Ele descobriu e nós vamos comentar sobre as descobertas de Newton na aula de hoje, tá? Então, primeira coisa, nós estamos saindo da cinemática, que não se preocupava com a origem ou com o porquê que os corpos entravam em movimento. A cinemática, ela só quer saber que o corpo está em movimento e eu estou estudando ele. Aqui não. Aqui a gente vai atrás de mais. Aqui a gente vai atrás de saber o porquê. Por que as coisas estão em movimento?
O que é que provocou, o que é que ocasionou, entendeu? Não é só o corpo caindo, mas o porquê o corpo caiu. Dentro da dinâmica, nós vamos ter nomes importantes. Isaac Newton, gravidade, força, leis de Newton, relação entre força e movimento. Esses são os grandes tópicos da nossa área da dinâmica. Então, a primeira coisa para que a gente possa compreender as leis de Newton é a gente entender o que é uma força. Então, o que é uma força? É uma interação entre dois corpos. Eu preciso de força para levantar, por exemplo, esse glóizinho aqui. Eu preciso de força. Então, o que é uma força? É uma interação entre dois... Desculpa. É uma interação entre dois corpos. Eu preciso, por exemplo, de outras características para definir uma força. Então, o conceito de força é algo intuitivo. Quando eu penso em força, eu penso, por exemplo, em precisar levantar alguma coisa. Movimentar um objeto, tirar um objeto de um lugar para outro. Mas, para compreendê-lo, eu preciso me basear nos efeitos causados por essa força, como, por exemplo, aceleração, ou como, por exemplo, deformação. Eu tenho aqui, por exemplo, um papel e eu preciso fazer força para levantar esse papel. Pergunta: eu preciso fazer muita força para levantar esse papel? Não. Não, não preciso. Mas eu preciso fazer, não preciso? Sim. Tá. Tem um telefone. Eu preciso de mais força para levantar o papel ou o telefone? O telefone. Por quê? Porque o telefone é mais pesado do que o papel. Aí entra uma definição muito importante, que é o conceito de massa, não de peso. A gente vai ver que peso é uma coisa diferente, mas por enquanto vamos chamar de massa. O telefone tem mais massa do que o papel, não é? Sim. Então, a gente já está começando a entender que a força, ela depende da massa do objeto. Que é mais difícil? O que é que eu preciso fazer mais força? Com o telefone ou com esse batom aqui? Com o telefone. O telefone tem mais massa do que o batom. Então, a força, ela depende da massa de um objeto, certo? Aí eu tenho Certo. uma pergunta. É mais fácil eu deformar o papel ou o telefone? O papel. O papel. O papel eu consigo amassar com grande facilidade. E aqui, nem apertando, eu consigo. Então, existem duas coisas que uma força ela pode produzir. Ela pode produzir, por exemplo, uma aceleração. Eu tiro o telefone ou o papel de um lugar e coloco em outro. Ou eu levanto, ou tanto faz. Eu provoco movimento nesse meu objeto. Eu tô parecendo uma doida hoje, né? Ave Maria. É porque Newton me empolga. Mas enfim. Bora lá. Eu posso fazer com que o corpo entre em movimento com a minha força, ou continue em movimento, ou provoque algum tipo de mudança relacionado a movimento com a minha força, ou eu posso produzir uma deformação. Então, se eu tiver, por exemplo, um carro, tô eu aqui andando de Solânia no meu carro, aí eu me abestalho lá, perco o controle do carro, bato numa parede. O que é que vai acontecer com o meu carro? Ele vai amassar. Ele vai amassar ou deformar. Por quê? Eu fiz uma força contra a parede, não fiz? Com o carro? Sim. O carro fez uma força contra a parede. Em consequência, ele vai deformar. Então, a força ela pode ser para acelerar ou pode ser também para deformar. Então, a força
de aceleração, ela faz com que o corpo altere a sua velocidade quando uma força é aplicada. E a de deformação faz com que o corpo mude seu formato quando a ação de uma força é aplicada. Para que eu consiga, por exemplo, entender o conceito de força de maneira mais significativa, eu preciso entender o que é uma força resultante. Para isso, vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo pesquisar sobre isso. Para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo que mostre. Que aí eu vou mostrar para vocês. E a gente vai discutir sobre isso. E o vídeo de hoje é sobre Cabo de guerra! Pronto, esse vídeo aqui serve. o cabo de guerra. Olha aí, ó. Tem duas formas de serem jogados. Estão ouvindo? No tradicional, uma pessoa de cada Vocês já brincaram disso aí? Vocês estão ouvindo o vídeo e estão vendo? Não. Todo mundo já brincou dessa brincadeira? De cabo de guerra? O que é que acontece numa brincadeira de cabo de guerra? Os dois lados têm que ficar puxando e quem ultrapassar uma linha perde. Para que eu consiga ultrapassar a linha, o que é que eu preciso no cabo de guerra? De força. De força. Mas só eu aplico a força? Não. Geralmente, As outras pessoas que estão participando Pronto. do seu time. geralmente eu tenho um time. Então, é um time contra outro time. E esses dois times, eles estão aplicando força em quê? Numa corda, não é? Não tem que ter uma corda para ganhar o cabo de guerra? Para brincar de cabo de guerra tem que ter uma corda, não tem? Sim. Então eu tenho dois times que estão fazendo força em cima de uma corda. Então essa corda, ela vai ser puxada de um lado e vai ser puxada do outro. Ganha quem tiver mais força. Eu digo que tá errado. Ganha o time em que a força resultante seja para o seu lado. Como assim? Ó, vamos imaginar que esse quadradinho que tá aqui, ó, na nossa tela, vocês estão vendo o quadradinho, não estão? Estão vendo? Sim. Vamos imaginar que esse quadradinho aí que tá na nossa tela é uma corda. E essas forças que estão aqui, ó, F1, F2, F3 e F4, essas daqui, ó, são quem tá brincando de cabo de guerra. Então, F3 e F4 estão puxando para um lado e F1 e F2 estão puxando para o outro. Olhando aqui para essa situação, quem vocês acham que ganha? F2. F1 e F2 estão para o mesmo lado, não é? Sim. Cabo de guerra é uma brincadeira excelente para se definir o que é uma força resultante. O que é uma força resultante? Vocês estão vendo que todas essas forças elas são aplicadas em cima da corda ou sobre a corda. Então, a corda ela está recebendo no cabo de guerra. A corda está recebendo... Eu vou tirar esse fone, viu? Pergunta, vocês conseguem me ouvir desse jeito? Hein, turma? Sim, professor. Fica tranquilo para me ouvir desse jeito ou fica difícil? Não, tá de boa. Pronto. Então, assim, a corda no cabo de guerra, ela recebe várias influências de força. Todos os alunos que estão lá puxando estão, querendo ou não, distribuindo um pouquinho de força sobre a corda.
E aí, será que ela fica confusa dizendo, nossa, quem tem mais força? E aí, o que é que eu faço? A força resultante, ela indica o que é que acontece com o somatório de todas aquelas forças que estão atuando. Por exemplo, no cabo de guerra, ganha o lado que tiver mais força. Só que como é que eu sei qual é o lado que tem mais força? Eu somo todas as forças que estão desse lado da corda, somo todas as forças que estão desse outro lado da corda e diminuo uma da outra. Então, o que é que acontece no cabo de guerra? Quando eu somar todas as forças de todos os lados, ganha o lado que tiver maior. Então, como é que eu faço uma força resultante? Eu tenho que somar todas as forças que atuam sobre a corda. Mas, professora, se é só somar, então eu não estou diminuindo hora nenhuma. Então, esse conceito está errado. Não. Se, por exemplo, eu disser que esse lado é positivo, esse lado não está indo contra, esse está puxando para lá e esse aqui está puxando para lá. Então, se está um contra o outro, algum dos dois lados vai ser um valor negativo. Por isso que tem uma subtração. Então, o que é uma força resultante? A força resultante é o somatório de todas as forças que atuam no corpo. Então, é a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um único corpo. Tudo bem, Débora? Exemplo, várias forças aplicadas a um mesmo corpo, tá? Então, a força resultante será igual à soma vetorial de todas as outras forças. Eu vou parar uma aula e vou falar com vocês somente sobre vetores, para que vocês consigam entender esse conceito direitinho de soma vetorial e por que fica desse jeito. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com o que a gente já sabe, tá? Então, eu não vou passar, por exemplo, esses exercícios que possuem ângulos para vocês trabalharem, não. Como a gente agora conversou um pouquinho sobre as forças, o que é uma força, a gente já consegue chegar, por exemplo, na lei de Newton. Aí eu pergunto, o que é que aconteceu no vídeo depois que apareceu a cenazinha de Newton? Apareceu o quê? Apareceu o homem no skate, não foi? Sim. Aí o que aconteceu com esse homem no skate? Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Ele não só perdeu o equilíbrio e caiu, mas ele vinha descendo numa linha reta, não era? Era. Aí, quando ele vinha descendo nessa linha reta, tem uma hora que ele se desequilibra do skate, aí ele sai do skate. Pergunta, quando ele sai do skate, ele já cai nessa hora? Não. Ele continua o quê? O movimento. Ele continua indo pra frente, não continua? Sim. Será que isso é porque ele quis fazer isso? Ou será que isso acontece toda vez que eu tô em movimento? Vocês já levaram alguma queda semelhante a essa? Tenho vergonha não de dizer não. Vocês já levaram? Não? Eu já levei. E é horrível. Realmente a gente continua em movimento. Quem anda, por exemplo, a cavalo sabe disso. Se você estiver no cavalo aqui, tá correndo no cavalo, o cavalo frear, o que é que acontece com você? Você é jogado. Você é arremessado lá pra frente, não é? Então, Sim. Isso acontece porque tem que acontecer. Isso acontece porque é um comportamento do movimento. E é um comportamento descrito pela primeira lei de Newton. O que acontece no segundo momento do vídeo? Eu tenho um rapaz, de novo, andando de skate, só que dessa vez ele está sendo puxado, não é? Sim. Por quem? Por um cachorro.
O cachorro é grande ou pequeno? É grande. O cachorro é forte ou fraco? Forte. Se fosse um cachorro pequeno, ele ia conseguir puxar o homem? Não. Será? Esse tipo de situação é descrita pela segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela relaciona e tenta explicar esse fato. Então, todas as vezes que a gente estiver conversando sobre essas leis, eu quero que vocês lembrem do vídeo, tá? Por fim, tem a terceira cena. A terceira cena do vídeo é o quê? A terceira cena do vídeo é o pessoal do basquete. Não é o pessoal do basquete? Sim. O rapaz do basquete vai chegar e vai fazer uma cesta. Não é isso? O que acontece com a bola quando ele faz a cesta? Ele faz a cesta, a bola cai no chão. Aí o que acontece com a bola? Ela fica quicando, não é? Ela bate no chão, volta, bate no chão, volta. Não é isso que acontece? Sim. Isso é descrito pela terceira lei de Newton. Deixa eu salvar aqui a presença de vocês. Isso é descrito pelas leis de Newton. Então, todas as vezes que a gente for falar sobre a lei de Newton, lembre do vídeo, vai ser mais fácil para você entender. Então, primeira lei de Newton, o que é que diz? Lembra lá do vídeo. Diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado devido a forças aplicadas sobre ele. Não entendi nada. O rapaz que está lá em cima do skate e que ele perde o controle e cai do skate, ele continua em movimento. Por quê? Porque a primeira lei de Newton, ela me diz que se eu estiver em movimento, eu continuo em movimento. Se eu estiver em repouso, eu continuo em repouso. A menos que alguém me tire desse estado. Como assim? O rapaz já estava lá em movimento no skate. Tanto ele quanto o skate estão em movimento, porque a gente viu que o movimento ele depende do referencial. Então, tanto o rapaz quanto o skate, eles estão em movimento. Aí estão lá descendo a ladeira, bem maravilhosos. Não tem ninguém que empurre ou que tire ele do movimento. Qual é a tendência natural dele? Permanecer em movimento. Então, ele só vai parar de se movimentar quando alguma coisa parar ele. Aí, ele perde o equilíbrio e cai do skate. Só que o fato de ele cair do skate, ele continua em movimento. Então, ele vai continuar descendo. Tem uma hora que ele não consegue e cai no chão. Então, quem foi que parou o movimento dessa pessoa que estava no skate, do homem do skate? Ele só parou o movimento quando ele atingiu o chão. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente está lá em cima do cavalo, que o cavalo freia, quem freou foi o cavalo. Você continua em movimento. Por isso que você é arremessado para frente. Mesma coisa, tá todo mundo vindo dentro lá do ônibus para assistir aula lá no Arlindo Ramalho quando tudo isso voltar ao normal. Aí o motorista do ônibus é meio pirado. Tá andando com o ônibus a toda velocidade. Do nada vem uma senhorinha numa faixa de pedestre. Ele tem que parar. E ele tem que parar rápido para ele não bater na senhorinha. O que é que acontece com todo mundo que tá dentro do ônibus? Todo mundo sente isso, né? Não é isso que acontece? Sim. Será que alguém empurrou vocês e vocês foram pra frente? Vocês sentiram alguém empurrando vocês? Não, né? Mas vocês são empurrados, não são? Sim. Todo mundo que tá dentro do ônibus leva um empurrão. Por quê? Será que é alguém que tá empurrando vocês e vocês estão sem sentir? Não.
Porque vocês estavam em movimento. E a tendência natural do corpo é permanecer em movimento. Se você está em movimento e você vai permanecer em movimento, se o ônibus frear, você vai para frente, porque você estava em movimento. A mesma coisa é, por exemplo, se o ônibus estiver paradinho e o motorista der aquela arrancada de uma vez. O que é que vai acontecer com você? Você vai para trás. Por que você vai para trás? Alguém lhe empurrou? Você estava parado. Se você estava parado, Newton diz que você permanece parado até que alguma coisa faça você entrar em movimento. Então, se você estava parado e o ônibus foi para frente, naturalmente você fica parado. Só que você vai para trás, porque você continua do jeito que você estava. Quem mudou foi o ônibus. Então, essas pequenas coisas que acontecem, por exemplo, no nosso dia a dia, são explicadas pela primeira lei de Newton e foram explicadas através de muita observação. Outro exemplo, você está lá dentro do carro, ou numa moto, ou em qualquer lugar que esteja em movimento. Aí você vai fazer uma curva, só que você faz a curva de maneira abrupta. Se você estava aqui de frente e você vai entrar numa curva muito rápido, o que é que acontece com o seu corpo? Ele vai para os lados. Por quê? Porque o movimento ele tende a permanecer o mesmo. Então, todos esses efeitos que acontecem no nosso dia a dia, eles são explicados pela primeira lei de Newton. E, em resumo, ela diz que a gente vai permanecer da mesma forma até que algum agente externo aplique uma força sobre você. E aí entra a segunda lei. O que é que a segunda lei diz? A segunda lei diz que essa mudança de movimento, ela deve ser proporcional a dois fatores. Ela deve ser proporcional à força que é aplicada sobre você, né? E essa força, ela é determinada a partir da massa do corpo e da aceleração que você quer provocar. Então, para que eu tire um corpo de movimento, eu preciso de uma força. E essa força não pode ser qualquer força. Ela tem que ser uma força específica para que eu consiga tirar determinado corpo do estado em que ele está. Seja para parar ele, ou seja, para se ele estiver em movimento e eu quiser pará-lo, ou seja, se ele estiver parado e eu quiser colocar em movimento. Então, essa força é uma força específica para aquele corpo, tá? Então, só para a gente acompanhar aqui o slide, essa primeira lei, ela diz que, ao menos que haja uma força resultante não nula, ou seja, diferente de zero sobre um corpo, este deverá manter-se em repouso ou mover-se ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei da inércia também explica, por exemplo, o surgimento das forças inerciais. O que é uma força inercial? É essa força que eu estou conversando com vocês. Toda vida que vocês sofrem, por exemplo, um empurrão para frente, empurrão para trás, para um lado ou para um outro, e você não sabe de onde veio esse empurrão, eu chamo essa força de força inercial, tá? Alguma dúvida até aí? Essa força, ela faz com que o corpo produza esse tipo de aceleração, só que é uma força que a gente não sabe de onde ela veio e nem saberá. Por isso que ela tem o nome de força inercial, tá? Pra frente. Exemplo, ao pisar no acelerador do carro, um motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, ou seja, empurradinho para trás, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é essa expressão de sua inércia. Como assim? Se eu tô aqui parado e o carro vai para frente, eu tendo a permanecer parado.
Aí, como o carro foi para frente, consequentemente, eu me sinto puxado para trás. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Como assim? Corpos que têm uma massa maior são mais difíceis de movimentar. Exemplo, o celular e o papel. Lembram que no início da aula vocês disseram que eu preciso de mais força para levantar o celular do que o papel? Vocês lembram? Sim. Por quê? Por quê? Porque um corpo que tem mais massa é mais difícil de tirar ele do jeito que ele tá. Se ele tá em movimento, é mais difícil de parar. Se ele tá em repouso, é mais difícil de colocar em movimento. Por exemplo, é mais fácil empurrar um ônibus ou uma moto? Uma moto. Então, se eu quiser, por exemplo, se eu estiver precisando rebocar uma moto e rebocar um ônibus, eu preciso fazer a mesma força? Não. Porque o ônibus ele tem uma massa muito maior do que a moto. Então, eu preciso fazer uma força muito maior para que esse ônibus ele saia do repouso e entre em movimento. Entenderam? A mesma coisa eu preciso de um freio muito mais forte para parar um ônibus do que para parar uma moto. Por quê? Porque o ônibus ele tem uma massa muito maior do que a massa de uma moto. Então, consequentemente, eu preciso de muito mais força, tanto para colocar em movimento quanto para colocar em repouso, tá? Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento, ou seja, tem o repouso e tem o movimento, alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. Então, é por isso que a gente diz assim, que quando você é bem magrinho, pequenininho, você tem menos força do que quando você é mais forte, que você tem mais massa, entendeu? Então, por isso que você geralmente faz esse tipo de relação entre forças com pequenas massas e grandes massas. Alguma dúvida sobre essa primeira lei? Eu vou deixar para falar sobre a segunda e a terceira na aula que vem, porque a gente já está entrando aqui no limite da nossa aula. Então, para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, obrigada por assistir mais uma aula. Na aula que vem nós vamos continuar descrevendo os movimentos. Nós vamos falar sobre a segunda lei e sobre a terceira lei de Newton. Vamos fazer exercícios. Então, até lá. Tchau, tchau.